No livro Espírito Brasileiro, Humberto Cappay mistura sua grande paixão, a fotografia, com a literatura. A obra é uma coletânea de 180 fotos do Espírito Santo, com textos de diversos escritores capixabas, como Viviane Mosé e Luiz Guilherme Santos Neves. Olá! Está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é sobre literatura e fotografia. Para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado é o fotógrafo Humberto Cappay. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Humberto. Obrigado, Gabi. Simpatia, a produção do programa Um Dedo de Prosa, a você, essa recepção, a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Quero aproveitar também, fazer um livro é uma coisa difícil na nossa terra, um livro sobre cultura mais ainda. Agradecer o nosso patrocinador, que é a Shell. Né? Esse livro foi um livro conseguido sob incentivo da Lei Rouanet, e a Shell encampou esse livro e um outro que a gente vai soltar ainda esse ano também. Agradecer a vocês, tá? Humberto, então vamos começar a falar desse livro. É o livro Espírito Brasileiro. É um livro que reúne fotografias, 180 fotografias tiradas pelo senhor aqui no estado e também reúne literatura. Explica pra gente, conta pra gente um pouquinho de como surgiu a ideia dessa produção. A ideia dessa produção, Gabi, ela vem de 7 anos atrás, mais ou menos, 6, 7 anos. Nós estávamos num momento de muita efervescência nacional, né? Eleição para presidente, Copa do Mundo, né? As paixões estão afloradas e essas perguntas vêm na nossa mente, né? O que nós queremos para o Brasil? Nós quem? Brasileiros, quem somos? Essas coisas todas. E nós resolvemos intervir, houve um congresso internacional das cidades aqui no Espírito Santo e resolvemos fazer isso, fazer uma provocação, trazer essa discussão. E fizemos uma enorme bandeira do Brasil, de 10 metros, cheia de fotos, um mosaico de fotos. Só com fotografias? Só com fotografias. Né? Então, quando eu vou fazer a edição dessas fotos, eu tive uma surpresa assim, muito agradável para mim. Eu descubro, quer dizer, essas fotos eram do banco de imagens da Usina de Imagens, orgulhosamente para nós hoje, o maior banco de imagens brasileiro na internet. Né? E de 20 fotógrafos na época. Mas eu percorri naquela época 50 mil imagens para editar, as imagens estavam lá. E eu descubro nas minhas fotos uma presença muito forte de fotos só verdes, outras tonalizadas em amarelo, outras em azuis. E a grande surpresa de uma quantidade grande de fotos em verde, amarelo, azul e branco. E a presença de outras cores. Fiquei bem chocado com aquilo, satisfeito, né? Mas apareceu uma coisa que nós sabemos, que é muito dito e tal, mas estava ali presente no meu olhar, nenhuma intencionalidade em buscar essas cores. Ou seja, a gente vê o mundo através da nossa formação cultural. Então, né, quer dizer, ao longo do tempo eu buscando essas cores que estavam aqui na minha cabeça, na minha formação, que são essas cores que vêm da bandeira. E eu resolvo fazer esse trabalho para discutir isso. Né? Então, as provocações vêm através das fotos, sim. Os capítulos são nominados de verdes, amarelos, azuis, brasis, no plural assim, porque não há o verde. Né? A primeira provocação é essa, não há o amarelo. A primeira provocação é exatamente essa, que são as nossas... a gente não tem uma coisa única. O Brasil é essa diversidade assim caracterizada. Então, através das fotos vem essa, né? E o que é verde? Né? Está só nas matas, né? O que é amarelo? Quem sustenta essas cores para nós, né? Esses Brasis? Aí a gente vai ver na cultura popular cheio de coisas em verde, amarelo, azul e branco, na natureza também, então vem através disso. Mas essa conversa de que uma imagem vale por 1000 palavras é interessante, mas como toda verdade ela é relativa, ela é assim, né? E a pergunta é, né? Quantas imagens são precisas para descrever algumas palavras, né? E as 180 fotos, pois conseguiram? Não. Então eu fui em busca de textos, de parceiros, porque eu acho que tem palavras. Viviane Mosé, por exemplo, essa capixabíssima, nossa querida amiga, que participou do livro participou do livro, é um dos textos, né? Em 2 minutos que eu falei com ela, ela falou, tô dentro, foi a expressão dela, né? Adorou e tal.
ela faz uma frase: Humberto Capai fotografou não as nossas identidades, mas a nossa diversidade. Quantas fotos você precisa para mostrar só essa frasezinha compacta dela, né? Então, eu busco, já que citamos primeiramente a Viviane para falar dessa questão nossa, da diversidade, das nossas identidades, pelo lado da formação dela, das formações, que a Viviane tem aquele cabeção enorme, que são a psicologia e, sobretudo, a filosofia. Então, ela fala por esse viés psicológico e filosófico. Filosófico. Trago o velho parceiro, antigo parceiro, velho não, ele é um garoto ainda, né? Antigo parceiro, Luiz Guilherme Santos Neves, é o 12º livro que nós fazemos juntos, né? Ele pega o Espírito Santo e projeta no Brasil. Ele fala do que essa diversidade mostrada aqui no Espírito Santo tem de Brasil, né? Um viés um pouco histórico e literário, que são as áreas dele, né? O José Arrabal, um irmão de vida meu, o Arrabal tem hoje mais de 50 livros publicados, ele é sediado em São Paulo há mais de 30 anos, muito conhecido nacionalmente. Ele se dedicou nos últimos tempos a estudar e a escrever sobre lendas brasileiras, né? A tal ponto que no centenário da imigração japonesa, o governo do Japão o contrata para escrever sobre lendas japonesas. Imagina só o porte desse cidadão. E ele pega e todo esse simbólico, né? Esse simbólico das lendas, né? Ele pega uma lenda do norte do país e fala do Espírito Santo através dela, né? Esse vem a ser o texto do José Arrabal. Eu queria que alguém falasse, mas com propriedade, como todos, do que esse cromatismo, esse jogo de cores tem a ver com o Brasil, né? E conseguiu adesão para o livro que, assim, me encheu de satisfação também, de orgulho, que é o Walter Firmo, que, na minha avaliação, é o fotógrafo que mais buscou a cultura brasileira através das cores. Premiadíssimo no exterior, talvez seja o fotógrafo brasileiro mais premiado que exista, coisa assim. E o Firmo escreve sobre as cores aí presente e essas cores que são da cultura nacional, essas coisas todas. E as cores predominantes nas fotos, nas que fotos. É o verde, o amarelo, exatamente. o azul. E sobre a fotografia, sobre a minha fotografia também, que me encheu de orgulho, né? E faltava um pitaco aí forte, que seria enxergar o que é esse Brasil, essa brasilidade, né? Do ponto de vista de quem já andou lá por fora, quem pesquisou isso. E chamo minha filha, Elisa Capai, né? A Elisa, ela primeiro fez todo o caminho da migração das mulheres pela América Central até Nova York. E está produzindo longa-metragem dela, né? Já tem esse daí está um pouco assim, que ela vai fazer sobre isso. E depois ela foi mais fundo, ela foi à África, correu a África também, né? Em busca dessas coisas, sob a ótica da mulher, da cultura, né? Então ela traz uma belíssima discussão, ela dialoga comigo, né, minha filha, né? E falando de como ela se sente brasileira ou não brasileira, como que ela na Europa se sente de terceiro mundo, né? Daí, então, esse conjunto de textos, né, traz essas discussões nessas áreas, né? A provocar o capixaba e a provocar o brasileiro, né? Sabe, quer dizer, como que tem um detalhe, né, que é importante, todas essas fotos foram feitas no estado do Espírito Santo. E fica difícil, você tem foto que você vê, né, antes da entrevista, você olhando, você falou que linda, né? Aquilo dali pode ser muito bem as Serras Gaúchas, né? Sabe? E outra foto pode parecer o Nordeste. Ou seja, a nossa diversidade está presente em nós. Quer dizer, essa nossa formação é muito eclética. Quer dizer, então essas fotos que saem daqui do Espírito Santo têm uma representação de Brasil. E, ao mesmo tempo, nós somos uma representação de tudo isso que está por aí, né? E que, como eu estava citando o texto da Elisa, ela leva isso para lá, né? Sabe? De como uma folia de reis que vem de Portugal
hoje está cheio de elementos negros, de como o Congo, que vem da África, hoje está cheio de pessoas brancas e assim por diante, ou seja, toda essa miscigenação, tudo isso que nós somos em diversos aspectos. Vou aproveitar para perguntar ao senhor, que eu acho que tem um pouco a ver com o que o senhor está falando, esse título, a escolha desse título, que é Espírito Brasileiro, tem um pouco a ver, pelo que eu já percebi, sim, por isso que o senhor falou do Espírito Santo representar o Brasil, é mais ou menos por aí? Sim, sim, sim. Muito bom, eu te agradeço, a sua percepção é muito forte, você é muito, assim, essa pergunta, porque é exatamente isso, né? Primeiro, espírito não tem nada a ver com kardecismo, não tem nada a favor, nada contra, não tem nada a ver contra essa religiosidade. As pessoas às vezes confundem muito espiritualidade com religiosidade, né? Acho que independente da religião, a gente deve estar sempre buscando, né, esse nosso aprimoramento da nossa espiritualidade. Daí minha paixão por livros, os livros ficam, transitam, passam épocas e tal, né? Então esse espírito, né, é essa coisa que vaga, que está presente em todos nós, no meu caso, né, essa coisa que está lá na minha formação, que eu saio buscando cores, fotografando através daquilo que eu não tinha a mínima ideia que eu tinha isso, né? Então a gente está buscando, né? E, ao mesmo tempo, é esse Espírito Santo, né? Que no meu texto, eu faço um texto de apresentação, digo se santo ou não há controvérsias, mas é um espírito, uma coisa que existe por aí, né? E esse brasileiro, dessa diversidade, eu trago com o nome tentando sintonizar os dois aspectos centrais do livro. De um pequeno estado, mas ele é espiritual, ele é uma coisa de formação que passa pela base cultural, sociológica, econômica, tudo que nós temos, né? Que acaba nos transformando em pessoas singulares, mas ao mesmo tempo com características universais, né? E como foi, Humberto, a seleção dessas 180 fotos de municípios capixabas, são fotos só de lugares aqui do estado do Espírito Sim. Santo. Como foi a seleção dessas fotos? Teve algum critério especial? Teve. Isso é uma delícia, sabe? Isso é uma delícia, Gabi, porque quando você pega um conjunto desse assim, eu cheguei primeiro, acho que a 2.000 e tantas fotos, achei que tinha enxugado, dava uma enciclopédia, né? Ou então um monte de foto 3x4. Depois cheguei a 1.000 fotos, enxuguei, agora pensando em critérios, né? Aí eu me aprofundei, eu mergulhei um pouco em mim e nessa ideia, né? Comecei a me perguntar, sabe, putz, onde que tem verde, sabe? Onde que a gente busca? Dentro do estado. Dentro do estado, mas quer dizer, o que traz para a nossa mente essa busca do verde, né? Aí me lembrei de uma prima minha que veio da Itália um tempo atrás, ela embasbacada, assim, perplexa. Como que tem tons de verdes aqui? Eu falo, não, então o verde eu busquei muito em torno da natureza, né? Ou seja, buscando o que nós temos que nos alimenta no dia a dia, no nosso visual, né? A gente vai para outros lugares, a gente vê, né, cores muito mais duras, só aquelas assim, sem falar naqueles países que fica cinza boa parte do ano, não tem praticamente cor, tem. Então foi uma busca mesmo de onde as cores estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Exatamente, então passa por aí, quando eu cheguei umas 600 fotos por aí eu fiquei desesperado, porque eu não conseguia enxugar mais. Aí pedi ajuda de uma série de pessoas amigas que eu confio no gosto, que são muito ligadas em fotografia, distribuí uma tabela com fotos, falei ajuda. Foi uma plenária, um critério de votação em termos de qualidade e de significado das fotos. E aí o senhor chegou nas 180 nas fotografias. 180, por aí. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouco. O nosso programa Um Dedo de Prosa vai fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o bate-papo de hoje, que é com o fotógrafo Humberto Capai. Humberto, a gente estava conversando um pouquinho sobre a escolha dessas 180 fotografias, que são fotografias do Espírito Santo e que compõem o seu livro, que é o livro Espírito Brasileiro. Agora eu queria perguntar para o senhor como foi esse desafio de escolher os municípios. Quais municípios do Espírito Santo estão retratados no seu livro?
Gabi, eu não tive nenhuma preocupação institucional, né? Nenhuma obrigação. Não é um livro institucional, pelo contrário, esse livro ele amplia essa discussão, assim, de colocar os municípios e tal. Primeiro critério foi a qualidade fotográfica, sabe? É um livro que puxa através das fotos e fotos que eu gosto, né? O outro critério foram fotos que tratassem mais da nossa diversidade. Eu tenho praticamente todos os municípios capixabas fotografados, esse negócio todo. Mas eu estava amarrado à temática do livro, a questão das cores nas fotos, que, critério primeiro, esse que diz, é de fotos de excelente qualidade, no meu entender, com o apoio dessas pessoas que eu te disse. E segundo, que amarrado nas cores, né? E segundo, que falasse mais dessa diversidade. Então o senhor não teve uma obrigação de retratar todos, Não, por não exemplo, é um livro não. institucional, não é um livro sobre turismo no Estado. Acho que ele fala sobre tudo isso, não é um livro só sobre a cultura do Estado. Ele faz esse mix, entende? Agora, deve ter aí, a última vez que eu contei, deve ter uns 40, 50 municípios aí que aparecem, né? E o município em que o senhor nasceu, que é Moqui, está no livro? Eu acredito que sim. É o município que eu nasci, deixa eu te dizer, a gente brinca com isso há algum tempo, hoje é oficialmente a capital cultural do Espírito Santo, né? Moqui é muito generosa, né? Moqui é uma cidade muito generosa, não é à toa que é chamada Cidade Menina, muito generosa, por quê? O sítio histórico de Moqui é hoje o maior do Espírito Santo, então tem lá uma oferta de 200 casas com fachadas fantásticas para a gente fotografar, tem muita coisa de lá. Essas diversidades de Moqui estão no livro? Estão. O Encontro Nacional de Folia de Reis, que esse mês agora de agosto foi o de número 62, né? Sabe, é muito rico. Nós tivemos há 3 anos atrás 100 folias lá. Você imagina, né? Não é à toa que fica entupido de fotógrafo lá, porque é muito rico. Então, seguramente, Moqui, com todo o coração, está lá, né? Pela generosidade fotográfica que nos traz, né? E o livro Espírito Brasileiro, como a gente já conversou um pouquinho, é um livro que mistura a fotografia e a literatura. Agora eu pergunto ao senhor, o que tem em comum entre literatura e fotografia? São linguagens diferentes, tem tudo em comum, sabe? Quero falar dos seus olhos, eu posso fotografá-lo, posso escrever um poema, posso escrever um texto, né? São linguagens diferentes, né? E eu acho que muito complementares. Basta dizer que todos os livros que nós fizemos sempre são de fotografia e texto. Eu acho fotografia uma linguagem, eu sou apaixonado, sou suspeito, sou apaixonado, adoro fotografia, mas ela tem suas limitações para dizer algumas coisas, né? Assim como tem áreas de conhecimento humano riquíssimas, cujo conhecimento está mais armazenado através da literatura, através dos textos. Então, para mim, falar de um tema complexo e importante, acho que atual, né? Nós estamos num momento assim que o Brasil melhora o poder aquisitivo do brasileiro, nós temos modelos aí que estão se consolidando e acho que está na hora da gente perguntar, é isso que nós queremos para nós, né? Então o tema desse livro acho que tenta ajudar nessa discussão, é isso que nós queremos para nós, sabe? Vamos entupir a cidade de carro, gastar mais energia, vamos fazer grandes cidades, ou nós temos uma região rural riquíssima que vale a pena a gente pensar nela, essas coisas todas, né? Então, eu acho que a fotografia, de repente, não dá conta só disso. Daí sempre essas parcerias com texto também. Para mim, literatura... Complementar uma coisa com a outra. Sim, são linguagens diferentes, assim como o vídeo, né? Eu acho que são linguagens diferentes que falam, mas não sempre pode falar de todas as realidades. E eu gosto de conjugá-las. E, Humberto, construir esse elo de sentido entre fotografia e literatura foi um desafio para o senhor nesse livro? Foi. Foi um desafio. Eu adoro desafio, né? Sabe? Quer dizer, mesmice é uma coisa que eu detesto, sabe? Não consigo, realmente não consigo. E foi um desafio muito grande porque dava vontade de chamar um monte de gente para escrever, sabe? Primeiro aspecto. Agora, quer dizer, não é o primeiro. O primeiro é o seguinte, que áreas colocar nisso, né? Sabe? De conceituar um pouco isso daí. Esse foi o primeiro desafio, né? À vontade, pessoa no audiovisual, também, entende?
a concepção do próprio livro, de, primeiro, não fazer um livro acadêmico, sabe, um livro explicativo, de tornar o texto mais denso, mas, ao mesmo tempo, menos atraente, conceber isso daí, sabe. Segundo, fugir da armadilha de fazer um texto institucional, sabe, Espírito Santo, terra de mar e montanha, não era isso também. Através desse texto, permitir ampliar esse universo, ao invés de explicar ou de detalhar cada um deles. Foi desafiante. Tivemos tempo, a gente está trabalhando nisso aí há 6, 7 anos, já tivemos a aprovação desse projeto na lei do ICMS no Rio, mas na época foi difícil captar e a gente continua amadurecendo o projeto. Agora, O Espírito Brasileiro não é o primeiro livro do senhor. O senhor tem outras obras que também já usaram fotografia, usaram a literatura. Tem alguma coisa especial nessa obra, No Espírito Brasileiro, que é a última obra do senhor, que o senhor conseguiu alcançar, que o senhor não tinha conseguido nas obras anteriores? Tem coisas importantes. Pô, maravilha essas perguntas, viu? Maravilha, entrevistador, você em cima, pelo seguinte. Nosso livro anterior foi o Atlas do Folclore Capixaba. O Atlas do Folclore foi um livro que a usina de imagem, né, ela ganha uma concorrência pública para coordenar toda a produção do livro. Tenho o maior orgulho de ter feito o Atlas do Folclore Capixaba, porque foi o primeiro Atlas folclórico feito no Brasil desde 1984. E era só sobre o Espírito Santo? Então. E esse foi só sobre o Espírito Santo. Mas no Brasil, desde 84, ninguém tinha feito o Atlas folclórico. É um livrão, entende? Pesquisa, a linguagem fotográfica muito depurada. Tivemos enorme satisfação de fazê-lo, mas é um livro, como falei, é feito sob licitação, que é distribuído e acabou. Então, o Espírito Brasileiro tenta suprir essas duas coisas. É a primeira produção assinada pela usina de imagem, né? Assinada pela usina de imagem e toda a parte comercial é da usina de imagem também. Então, esse livro vai ser comercializado, vai ser distribuído, estamos enviando para bibliotecas do Brasil inteiro, gratuitamente para as bibliotecas do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, se você quiser, como livro de referência, se quiser presenteá-lo, se quiser para estudo, você vai ter acesso a ele. Sabe, mudamos o estatuto da usina de imagem de modo a garantir isso, sabe? Era uma frustração que nos perseguia, assim como temos livros fantásticos, né, que a gente gosta muito e não tem como publicar de novo. Isso é muito, né? Nós fizemos uma planilha de custos para ele, para poder garantir já novas edições, se necessário. Humberto, quero aproveitar a nossa entrevista de hoje para falar um pouquinho também sobre a formação do senhor. O senhor é formado em física, o senhor é professor atualmente, né? Professor dessa área de física. Queria saber como, dentro dessa formação acadêmica do senhor, surgiu a fotografia. Hoje eu não ensino física. Eu sou, já há algum tempo, dedicado à área de ensino de física, ou seja, trabalho na formação dos professores de física, a levar orientações, coisas assim, para os futuros professores de física. Isso aparece quando eu dava aula exclusivamente de física no Rio de Janeiro, aí no ensino médio, em que eu me deparei como sendo um professor que só trazia aquelas coisas complicadas que ninguém entendia, sabe? Uma frustração enorme. E junto com 2 amigos na época, eu falei o que a gente pode fazer para ensinar física de uma maneira atraente, e, sobretudo, para envolver as pessoas. Que a física trata que nem as coisas desse livro, trata do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, está aí, né? E eu não conheço ninguém que não goste de aspectos da sua vida, sabe? Você gosta provavelmente, esse aspecto saudável, deve gostar de um banho de cachoeira, sabe? Deve gostar de uma comida boa. Deve gostar, sei lá, de um monte de coisa, e a física trata disso tudo. Então, nós chegamos na fotografia, né? Então, eu comecei a fotografar, buscando através da fotografia o ensino de física. E fui aprimorando nisso, depois fui para o audiovisual, produzindo vídeo, esse negócio todo, para ensinar física. Depois, isso nós estamos falando de 1973, por aí e tal. Em 82 eu venho para a universidade, continuo trabalhando isso,
Só que quando eu me dei conta, o vírus já estava instalado. Eu senti a necessidade cada vez mais de fotografar. Aí me dediquei à fotografia também sobre outra vertente. Até essa época eu só fotografava para ensinar física e família, paisagem, essas coisas todas. Até que em 88 eu faço a primeira exposição, mas me mantenho cada vez aprimorando mais dentro do ensino de física também, como falar através dessa linguagem sobre a natureza, sobre os fenômenos, e as pessoas daí extraírem os modelos. Então a fotografia surgiu na vida do senhor como uma ferramenta para ensinar. Perfeito. É isso? A palavra é essa. Muito bem. Né? Muito bem colocada por você, assim, sabe? É uma linguagem outra que... O que a fotografia faz, Gabi? Sabe? Tirei uma foto sua aqui agora, né? Eu tenho registrado uma cena espacial, e foi essa, poderia ser essa, foi essa aqui no tempo. O que a física trata, em boa parte dela? A relação espaço-tempo, está aí, né? Ela pode vir através disso. Só que eu descubro que a fotografia é muito mais ampla do que a física pode trazer, só nesses fenômenos, né? Que é tudo isso. Eu quero pedir para o senhor, então, pontuar uma característica básica e essencial para o bom fotógrafo, pela experiência do senhor. Gostar de fotografia. Tem que começar por aí. Sim, sim. Como em qualquer profissão. Eu não consigo ver, né? É gostar. E descobrir naquilo que ele gosta o que ele quer buscar no mundo. Porque, na verdade, quando nós fotografamos, nós trazemos esse livro, está trazendo a demonstração disso, né? Aquilo que a gente enxerga no mundo, a gente está falando do mundo, né? Então, ela é um aspecto terapêutico muito bom também, de você descobrir o que do mundo te atrai, né? E em busca. Humberto, nosso bate-papo infelizmente está acabando. Vou pedir para o senhor deixar um contato, o pessoal que estiver em casa, que estiver nos assistindo, quiser entrar em contato com o senhor, quiser conhecer um pouco mais da sua obra, como é que faz? No Fale Conosco da Usina de Imagem, é www.usinadeimagem, no singular, tudo junto, usinadeimagem.com.br. Lá tem o contato e só passar a gente responde. Recado está dado. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez pela sua brilhante entrevista, assim, muito objetiva ao programa, ao convite, e também a nosso patrocinador e todos os parceiros, o pessoal da Usina de Imagem, que ajudou na confecção desse trabalho. Não se faz um trabalho sozinho, inclusive sem divulgação, como vocês estão fazendo, também ele não chega às pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Humberto. Nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Mas eu aguardo seu contato. Anote o nosso e-mail. É tvassembleia@al.es.gov.br e continue com a nossa programação. Até a próxima. TV Assembleia, Canal Cidadão.